É com muita satisfação que a gente, em nome da Nova Cardiologia, nós estamos aqui conversando no Instagram sobre inteligência artificial e a prática do médico, né? E, obviamente, ah, esse é um dos assuntos assim, mais importantes e recorrentes. Nesse momento, o que eu posso dizer para todas as pessoas, sejam profissionais de saúde, seja pacientes, é que ainda está muito distante da gente ter alguma substituição de algum profissional da área da saúde pela inteligência artificial. Porém, a gente hoje tem a oportunidade de ampliar a capacidade cognitiva, né, para a realização de uma série de tarefas que seguramente impactam o cuidado clínico, né? Ou seja, poder oferecer ao paciente o tratamento apropriado, né? E, obviamente, o diagnóstico certo, né? Eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos, né, do meu dia a dia e como eu uso isso, né, seja para poder ajudar os pacientes e seja para tornar o cuidado clínico, né, fruto desse encontro, ele ser mais efetivo e seguro para o paciente. Existem praticamente dois tipos de doenças, né? Doenças que são de fácil diagnóstico e, obviamente, de fácil tratamento e reconhecimento, e doenças de diagnóstico difícil, né? Então, as doenças de rápido diagnóstico, né? Ou seja, uma hipertensão, uma arritmia, que a gente chama de fibrilação atrial, um aumento do colesterol, ou até mesmo uma dor no peito que seja típico de uma angina ou um infarto agudo, é, são condições de rápido diagnóstico e que levam ao médico rapidamente a um reconhecimento daquela doença e uma ação terapêutica, não é? Frequentemente com um grau de assertividade muito alto, né? Então, quanto mais o médico vai vendo doenças, essas doenças mais simples, e ele vai, obviamente, fazendo o diagnóstico de forma mais certeira e vai oferecendo um tratamento mais adequado para os pacientes. Ele vai estudando sobre aquelas doenças e, obviamente, o médico, ao longo de um ano, ele tem 100 doenças mais comuns que ele lida no seu consultório ou lida dentro de uma prática hospitalar. Mas existe um grupo de doenças que a gente vê menos, né? E o que é interessante é que doenças novas são catalogadas cerca de 200 a 400 por ano. E, obviamente, a gente tem mais de 40 mil doenças, né? E o corpo humano tem um conjunto é, de sintomas e sinais clínicos de aproximadamente 150, 170 diferentes para essas 40 mil doenças. Então, a gente precisa, muitas das vezes, de ferramentas para ajudar a gente a acertar mais rápido, ferramentas de apoio ao diagnóstico clínico. Essas ferramentas, né, hoje estão na internet. Uma delas que eu uso, e ela foi construída e é mantida por parentes de uma jovem americana, isso chama-se Isabel, né? E ela usa a inteligência artificial para que médicos, principalmente mais jovens e, obviamente, mais sênior, possam colocar algumas características do paciente e isso aparecer uma rede, né? Uma relação de possíveis causas daqueles sinais e sintomas, daqueles achados clínicos e laboratoriais. Então, Isabel é uma dessas ferramentas que todo jovem médico norte-americano, seja em treinamento, durante o seu internato, nos seus plantões de emergência, já aprendem desde cedo, não é?
E frequentemente, né, essa ferramenta ela tem se tornado cada vez melhor e ela ajuda a dar velocidade no diagnóstico. Lembrar que algumas doenças raras, que acontece uma em cada 2.000 pessoas, e às vezes o médico, ao longo, e são cerca de 8.000 doenças raras, dificilmente um médico consegue ter uma experiência com muitas delas. Existem, obviamente, médicos que se dedicam a doenças raras, e a doenças ultra raras, aquela que acontece uma em cada 1.000.000 de pessoas. A gente aqui na Universidade Federal Fluminense, eu na minha prática clínica, me dedico a estudar doenças raras sobre a ótica das miocardiopatias, que são doenças que acometem o coração. E muitas das vezes, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de apoio, de ferramentas para chegar ao diagnóstico correto e conectar isso com informações clínicas, de exames complementares e até mesmo de testes genéticos para chegar ao diagnóstico correto. Então, há cada vez mais estruturas, né, apoiadas na inteligência artificial, vão fazendo isso, vão ajudando. Existe hoje, né, com o avanço da inteligência artificial, que seguramente é uma ferramenta de disrupção do mundo, né, e obviamente a medicina também passa por esse tsunami, né, e a gente hoje treina os jovens médicos para terem não medo da inteligência artificial, mas para poderem estar acoplando a inteligência artificial nas suas teses, nas suas ações de investigação, porque essa é uma ciência em evolução. Então, a inteligência artificial hoje ela é uma ferramenta para jovens e sêniores para facilitar o diagnóstico, ok? E cada vez mais ferramentas parecidas com a Alexa vai estar junto com o médico, podendo trazer cada vez mais o diagnóstico para perto do paciente. Existem hoje ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis no Zap. E, obviamente, a assinatura do chat GPT, GPT-4. Eu tenho a oportunidade de utilizar, principalmente nessa busca do diagnóstico, nos casos mais difíceis. E vários estudos da literatura ajudam a gente a poder estar definindo caminhos em relação a isso. Nem sempre a gente não temos ainda uma ferramenta definitiva, porque se vai treinando a partir dos casos difíceis. Mas cada vez mais essa interação homem-inteligência artificial, homem-máquina, na busca do diagnóstico correto, vai sendo acelerado. Talvez nos próximos 100 meses a gente tenha ferramentas fantásticas que possa e muito acelerar e ajudar nos pacientes, principalmente aqueles casos difíceis e principalmente para indivíduos jovens que estão em momentos diferentes da sua carreira. Alguns no início, dando plantão, vendo casos no ambulatório, e o apoio de uma ferramenta como a Isabel, ela é muito útil. É claro que muitas das vezes a gente o processo do raciocínio diagnóstico é fundamental, né? A gente poder chegar ao diagnóstico. Sem um diagnóstico, a gente não chega ao tratamento. E é claro que o diagnóstico e o tratamento eles vão se falando, né? Então, essa semana mesmo eu estava com uma paciente que começou a ter um inchaço importante nas pernas, bilateral, né? E tinha iniciado um tipo de medicamento e ela que tinha uma vida independente, uma idosa, com aquele edema das duas pernas que surgiram rapidamente, ela estava com dificuldade até de andar pelo grau do edema. E é claro que os antagonistas do cálcio, que é a nifedipina, a lodipina,
tem esse potencial de causar inchaço nas pernas. Frequentemente um inchaço é, que muitas das vezes é algo discreto nas pernas, em torno do tornozelo, ou pode ser apenas no pé. Mas em alguns pacientes isso pode ser alguma coisa maior, né? E na literatura isso, alguns indivíduos podem ter formas graves de edema, né? E é um inchaço que não responde, por exemplo, a diurético, né? Que é um remédio que livra e obviamente faz com que o sujeito tenha que rapidamente, né, melhorar o seu edema. E às vezes a gente tem que tomar uma decisão se aquele evento adverso, né, do medicamento, e os eventos adversos do medicamento é a oitava causa de internação. Então, muitos pacientes hoje, idosos e muito idosos, estão tomando não 8 medicamentos, mas às vezes 12, 13, 14 medicamentos. E os medicamentos podem causar efeitos adversos e efeitos que muitas das vezes a gente acaba usando um outro remédio para tratar um evento adverso, que é um chamado terapia em cascata, e que muitas das vezes causa muito mal ao indivíduo. Então, descobrir, né, rapidamente, né, aquilo que não é comum, que é um efeito adverso, a gente precisa de ferramentas. É claro que a, a gente se espanta, mas o Google e é algo que revolucionou a busca, né? E antigamente a gente buscava as coisas em outros lugares, hoje o nosso grande buscador é o Google. E o Google lança a mão de quê? De inteligência artificial. E obviamente uma inteligência artificial cada vez mais potente, cada vez mais rápida e cada vez é, com é, níveis críticos de informação. Então, quando você muitas vezes solicita uma informação no momento de consulta, ah, não é incomum eu buscar uma informação no Google Scholar e obviamente eu poder checar a fonte rapidamente e tentar entender o que está acontecendo com o meu paciente. Então o Google tem hoje milhares, né, centenas de milhares de artigos médicos, de informações obviamente isso vai sendo as perguntas mais frequentes vão aparecendo ali. O tempo que uma droga age no corpo é fundamental para a gente saber. Ora, se eu suspendo aquele medicamento, quanto tempo depois de eu parar um remédio como esse, um antagonista do cálcio, deve desaparecer esse inchaço? Classicamente, a gente, depois de 5 meia-vidas de um medicamento, que é o quanto o rim vai depurando, o fígado, 50% da dose e o tempo, aquilo, a droga, depois de 5 meia-vidas, ela não mais está ali presente. Uma droga como a lodipina, que é um remédio muito utilizado e que pode aparecer um evento adverso como esse, tem uma meia-vida de 36 horas, ou seja, às vezes você pode ter que esperar 11 dias para dizer que o remédio completamente desapareceu e aquele sintoma do paciente, aquele quadro de edema, não tem uma correlação com aquilo. E, obviamente, checar outras coisas para saber se tem uma outra possibilidade de ter um inchaço importante. Então, a inteligência artificial do, da Google, né, e o momento Google, ele traz para o profissional, muitas das vezes, a possibilidade de você checar a fonte rapidamente e, obviamente, buscar uma informação que possa te orientar em relação ao diagnóstico e tratamento de uma doença. E não é incomum eu lançar mão dessa ferramenta para poder me certificar sobre eventos de medicamento, efeitos de medicamentos, reações raras de medicamentos, e
e seguramente eu não tenho a menor dúvida que é um grande auxílio ao médico. Por outro lado, também é um auxílio ao paciente. E como é que o momento Google, os pacientes chegam muitas das vezes com informações. E até porque ele, como um leigo naquela sua doença, principalmente no Brasil, a gente tem ainda um letramento, né? Ou seja, uma capacidade do paciente poder entender a sua doença, se conectar a um conjunto de outros pacientes e estarem efetivamente, assumirem um controle e um entendimento, é muito variável ainda no Brasil, esse letramento e literacia em saúde. E às vezes o sujeito, ao fazer uma interrogação no Google, vem com uma série de informações e preocupado com coisas que muitas das vezes estão completamente fora dentro daquele contexto, principalmente quando o indivíduo tem uma doença complexa, né, que ele já passou em vários momentos com vários especialistas, e muitas das vezes as pessoas estão muito assustadas, né? Então, poder muitas das vezes lançar mão de uma conversa e um diálogo com o paciente, de forma que ele possa expor as informações que ele tem do outro lado. E muitas das vezes veio da própria Google, né, de sites e de pouca credibilidade que está ali. E você poder, né, levar esse indivíduo, conduzir esse indivíduo, apoiado pelo próprio Google, para sites que possam ter credibilidade. Sociedades científicas, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, e, obviamente, utilizar filtros, né, que possam mostrar a qualidade da evidência científica, e isso de forma rápida, né? Então, esse é um ponto assim, que, na minha opinião, é muito importante, né? Então, às vezes, eu lanço mão, né, da ferramenta do Google, da inteligência artificial do Google, para poder esclarecer um problema de toxicidade do paciente, e seja também para criar um contraponto frente a alguma informação ou alguma preocupação que esse indivíduo possa ter e precise de uma informação crível, que ele possa mais à frente poder lançar mão disso para poder aumentar a sua, o seu grau de entendimento sobre o paciente, ou sobre a doença, melhor dizendo. A outra coisa importante é como é que será que a inteligência artificial é possível criar um plano terapêutico para o paciente, né? Tendo em vista que as doenças vão ficando complexas, né? E obviamente, interações medicamentosas, recuperar, né, informações de diretrizes atualizadas nesses tratamentos, e isso, cada vez mais, ferramentas que integram a a inteligência artificial com aquilo que é o conhecimento médico de altíssima qualidade, mudando a prática clínica, está evoluindo enormemente. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem no Clinical Key uma ferramenta, né, que os cardiologistas que são membros da sociedade têm acesso a milhares de revistas, melhoras na cardiologia, livros, diretrizes, não só da sociedade, mas diretrizes internacionais. E essas ferramentas, né, esse
esse conjunto incrível de informações começa a ganhar agora o suporte da inteligência artificial, ajudando ao médico a recuperar informações sobre tratamento de doenças, sobre métodos de diagnóstico, de forma acelerada em tempo real. Então, a gente passa a ter aquilo que eram, né, o médico ia para uma biblioteca para poder ter acesso àquele conhecimento. Hoje, com clicar, né, a você digitar algumas poucas palavras dentro de ferramentas de educação médica, que também projetam linhas de tratamento, né, conectam protocolos clínicos de alta qualidade. Né? Então, isso também me ajuda muito no processo de tomada de decisão. Né? Obviamente, para organizar o plano terapêutico. Por quê? A, a dúvida é o travesseiro do médico. Né? Então, o médico, frequentemente, e hoje cada vez mais com os pacientes vivendo mais tempo, tendo mais informações sobre suas doenças. E a gente ainda tem uma fragmentação importante sobre o prontuário do paciente. Cada vez mais os pacientes terão seu próprio prontuário e vai ter a oportunidade de estar a gente adentrando e clicando esse prontuário do paciente e o paciente ainda a gente tem os especialistas em consultórios diferentes, pacientes frequentando hospitais diferentes, clínicas laboratoriais diferentes. Então, a gente ainda tem uma dificuldade grande dessa interoperabilidade. Então, os desafios médicos, né, cada vez mais a gente precisa ter acesso à informação rápida e, obviamente, de alta qualidade. A inteligência artificial ajuda muito hoje e alguns exames, que são exames de imagem, não é? Aqueles laboratórios vão tendo a oportunidade de acrescentar uma camada de inteligência artificial, reduzindo variabilidade dos exames. Então, e obviamente os laudos podendo ser laudos com maior acurácia. Não é? Então, a minha prática, né, cada vez mais eu vejo que a inteligência artificial vai tornar zero a variabilidade de exames como a ecocardiografia. Então, há um trabalho muito colaborativo entre a Mayo Clinic, que é um dos maiores hospitais de maior reputação do ponto de vista de excelência clínica e também na cardiologia, e a Universidade de Cambridge, eles trabalham em termos de utilizar a ecocardiografia, que é um exame do ultrassom do coração, de forma rápida, né? Menos de 1 minuto para capturar, o próximo 1 a 2 minutos para capturar as imagens do coração e trazer um exame com zero de variabilidade, ou seja, é o que a gente precisa. E muitas das vezes os pacientes ficam impressionados, porque o médico às vezes recomenda que exames que são exames decisórios, né, diferente de um potássio, de um cloro, de um hemograma, que já passam por leituras automáticas ou automatizadas, e os laboratórios de patologia hoje oferecem laudos muito críveis, porque passam por certificações e, obviamente, com máquinas que avaliam e muitas das vezes supervisionadas por inteligência artificial, evitando erros. Mas existem exames, como exames de cardioimagem, exames do coração, que a gente ainda tem muita variabilidade na clínica. E às vezes a gente precisa orientar que um determinado paciente faça com um determinado médico, num determinado aparelho. E isso
algo ainda que atrapalha o cuidado clínico. E eu não tenho a menor dúvida que a inteligência artificial tem um grande papel de ampliar o olhar dos radiologistas e patologistas, reduzir variabilidade e oferecer melhor consistência e maior consistência às informações. E essa interação homem-máquina vai tornando esses exames que têm um fator humano muito importante, com uma mudança importante na prática clínica. E com certeza essa vai ser algo que a gente vai estar chegando ao Brasil. Já existe uma empresa de ecocardiografia que vem chegando ao Brasil, incorporando a inteligência artificial como uma possibilidade de gerar um laudo e, obviamente, esse laudo ser supervisionado por um humano, e muitas tarefas que demoram tempo para aquele profissional altamente especializado e, obviamente, apontando, né, e conectando informações que muitas vezes retiradas de parte do prontuário clínico do paciente, ajudando a construir um diagnóstico, um laudo integrado que a gente vem trabalhando há algum tempo e a gente enxerga como fundamental dentro do cuidado clínico. Então, quando eu recebo um laudo integrado de um paciente, e eu tenho alguns colegas que se dedicam a esse caminho, né? Aprendi muito com o professor Carlos Jochite e a professora Juliana Serafim, o quanto isso traz robustez e o quanto a inteligência artificial está chegando de forma importante junto aos exames de imagem, tomografia, ressonância, medicina nuclear e, obviamente, ao cateterismo cardíaco, com informações muito importantes e relevantes. Uma última questão, e essa é a minha grande procura, é como a gente trazer a inteligência artificial para ser um escriturário do encontro clínico, né? Quando o sujeito fica frente ao computador, ele se afasta do paciente. Esse afastamento, né, promove, obviamente, dificuldades do ponto de vista de gerar empatia com as pessoas. Então, o olho no olho, né, o médico poder fazer perguntas e poder capturar, obviamente, informações, gestos, tá? E aquilo, no final do encontro clínico, aparecer algo capturado, digitado, isso, o chat GPT tem evoluído de forma incrível em relação a isso, né? Então, a gente agora está vendo que várias ferramentas estão chegando em vários sistemas de saúde, estão testando de forma a deixar o trabalho clínico nos consultórios, e isso, existem várias ferramentas, diria a vocês, em fase avançada, já em uso clínico, em alguns lugares. E esse para mim, a nova fronteira, né? É claro que o reconhecimento da linguagem humana e capturar isso e transformar isso numa frase, esse aspecto semântico, é extremamente importante da inteligência artificial. E a inteligência artificial não vai só entendendo a linguagem humana, mas gerando empatia, não é? E já existem vários assistentes hoje que passam ao paciente uma visão empática que pode ser superior a um contato humano quando aquele outro humano não tem a capacidade de despertar empatia
pela dor do outro, né? E então o gesto, né? Alguns humanoides estão sendo treinados para que possam, através dos gestos, a forma de falar, a forma de emitir uma frase ou gerar uma resposta, isso possa não só orientar pacientes, e existem no Reino Unido vários assistentes que orientam pessoas que procuram assistência médica por telefone, e possam ser conduzidos, né, a, e triados para que possa procurar um hospital ou ter simplesmente uma informação de saúde que ele precisa. Então a gente passa hoje pelo uma mudança importante na prática clínica. Talvez no passado eu pararia minha consulta com muita dificuldade para esclarecer uma dúvida. Eu teria que pedir à pessoa licença e me ausentar do ambiente clínico e para buscar um livro para gerar uma pergunta, uma resposta a uma pergunta minha. E aquilo talvez me causasse alguma sensação de algum fracasso, de não ter a resposta. Né? As pessoas hoje, o mais importante não são os profissionais médicos serem donos de todas as respostas. O médico hoje tem que ser gerador de perguntas. Né? Tem que ser como um engenheiro de próprios. Tem que fazer a pergunta certa para chegar a um assistente de apoio à decisão clínica, de expansão de cognição médica, e aquela pergunta feita pelo médico trazer uma resposta que possa iluminar aquele profissional com um caminho novo. Né? E, obviamente, isso vai ser talvez o grande desafio que a gente tem hoje nas escolas médicas. O aluno, mais do que ser avaliado pela capacidade de responder às provas, a, a responder às questões, ele ser capaz de fazer excelentes perguntas. Tem um alto senso de curiosidade médica, curiosidade perante o paciente e, obviamente, empatia, atenção e poder expor, olha, aqui existe incerteza. A medicina é uma área que a gente tem muita incerteza como toma a decisão. A nossa expectativa é que, com evidências científicas que possam brotar dessas perguntas em fontes de qualidade de inteligência artificiais que passam pelo crivo e da avaliação técnica, e é importante a gente também entender que a inteligência artificial pode alucinar, gerar informações viesadas, gerar informações que possam ter algum grau de preconceito, porque ela é feita de informações humanas, né? E, obviamente, elas precisam, para operacionalizar e ser operacional na área da saúde, é, elas serem avaliadas e testadas. E sempre, nesse atual momento, a gente caminhar para essa visão, né? Visão que tem que ter sempre o profissional médico como é, aquele que vai fazer essa mediação. E essa análise crítica, a responsabilidade é médica, não da máquina. Né? Tudo aquilo que a gente promove no paciente, até março de 2024, nenhuma máquina tem autonomia médica para tomar decisão sozinha. Então, a gente, nesse momento, né, do conhecimento na área da saúde e da medicina, né, chegando aos consultórios, chegando a pesquisas, chegando ao cuidado clínico, a gente tem, obviamente, tem que estar atento aos riscos éticos, aos riscos legais, e, obviamente, a gente enxergar que as informações que a gente introduz do paciente pode ter os aspectos de segurança,
não é? E de cibersegurança e na Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente passa, não é, pelo momento que é muito importante quando a gente for usar alguma ferramenta é, de inteligência artificial, a gente tem ainda esse profundo cuidado de manter as informações de forma anônima. E é claro que a gente, o que a gente quer com a inteligência artificial na beira do leito ou no consultório, promover o cuidado certo, né? Ou seja, o papel do encontro clínico, da gente chegar ao raciocínio diagnóstico e, obviamente, poder dizer ao paciente, todo paciente deve perguntar, doutor, além desse diagnóstico, tem outra possibilidade para aquilo que eu tenho? E o médico ser capaz de falar, olha, se eu não tenho, eu vou buscar se tem mais alguma outra coisa. A segunda coisa é oferecer o diagnóstico certo, o tratamento certo, no momento certo, do jeito certo, de forma segura, né? E principalmente em ambientes de incerteza, a gente poder, né, utilizar as informações da inteligência artificial para complementar, para que a gente possa estar mitigando erros, né? E, obviamente, a gente também, dessa maneira, a gente poder melhorar a relação médico-paciente, ter mais tempo para a gente poder estar sendo liberado para cuidar do paciente e não fazer preencher burocraticamente fichas, laudos, né? E a gente vai ajudando isso. Então, quando a gente vê como ferramentas de apoio ao trabalho médico, mais recentemente o Conselho Regional de Medicina facilitou aqui é, laudos, né? Preenchimento de guias que dão acesso a medicamentos de alto custo, possam ser facilitados, possam ser feitos e apoiados. É importante essa automatização do trabalho médico, né? Porque isso é fundamental. Então, eu diria que a gente hoje está numa nova etapa, guiando a inteligência artificial para apoiar a educação médica, para fazer diagnóstico e, obviamente, revolucionando o cuidado clínico. Ainda temos muitas dúvidas, a gente deve apoiar que os centros de pesquisa, a gente na Universidade Federal Fluminense trabalhamos fortemente com a introdução da disciplina de inteligência artificial já na graduação, e a gente possa também cada vez mais utilizar a inteligência artificial para monitorar o cuidado do paciente, para saber como o paciente se encontra em casa e se tem alguma informação, alguma variação de algum dado fisiológico junto com dispositivos vestíveis, que a gente possa se antecipar a algum tipo de problema. Esse vai ser o futuro, o cuidado em casa, né? Principalmente aqueles indivíduos que são mais vulneráveis, idosos, indivíduos com deficiência, com algum tipo de falta de suporte social e, obviamente, algumas doenças que têm instabilidades e que a gente precisa estar acompanhando essa recuperação e, obviamente, também a inteligência artificial vai ajudando a cuidar pacientes, é, dando apoio à saúde mental dos pacientes também, né? Então, psiquiatras, psicólogos têm feito trabalhos importantes, já utilizando escalas e ferramentas da inteligência artificial para a gente avaliar a saúde mental dos pacientes, as respostas ao tratamento e monitorando esses pacientes, né? Principalmente melhorando a qualidade de vida. Então, todo esse caminho, né, vai se combinando a informações que vão sendo geradas também, né? E, obviamente, criando a ciência de dados junto com a inteligência artificial para a gente poder cuidar de populações de pacientes. Então, eu diria para vocês que eu sou entusiasta do uso da inteligência artificial na prática clínica.
Tenho vários mentores que me ajudam a, a entender esse mundo novo, a preocupações sobre segurança, sobre alucinações, sobre o quanto essas ferramentas elas podem trazer informações não adequadas, eh, e o quanto a gente tem que ser cético ou crítico, mas o que a gente não pode deixar de dizer é que temos que trabalhar com elas e aprendermos, e como diz o meu professor Hélio Marx, né, a gente precisa tomar conta desse cavalo, a gente tem que ser o jockey tomando conta desse cavalo, que é a inteligência artificial, com essa potência, com essa capacidade de ir longe e de transformar o cuidado clínico, a prática clínica e ampliar de forma a segurança e tornar a experiência do paciente melhor no nosso encontro clínico, de forma a que a gente possa estar mudando desfechos e principalmente aquilo que é fundamental, né? Que o sofrimento, a dor do paciente, ela possa ser zerada, né? E para isso a gente precisa estar sempre comprometido a oferecer o melhor cuidado, o nosso melhor, e oferecer o cuidado certo. Eu acho que esse talvez seja um ponto assim, que talvez a inteligência artificial, o Dr. Érico Topol, eu já reportei sobre isso, o paciente está vendo a gente, né? E o paciente está deixando de ser um ser passivo. Ele está interagindo, está dialogando com a gente, está conversando com a gente. E a gente tem que ter mais tempo também para olhar esse paciente e, de alguma maneira, enxergarmos que os pacientes buscam ser ouvidos e de forma empática, né? Nem sempre a gente sabe ah, ter certeza de tudo, né? A pandemia foi um exemplo para nós médicos o quanto a gente tem incerteza. Tolerar a incerteza, eu acho que é um ponto assim, fundamental. E para a gente tolerar a incerteza junto com outra pessoa que está ali sofrendo, que é o paciente, eu estava conversando hoje com os meus alunos de MD-PhD, na sessão clínica que a gente fez hoje pela manhã. E o que eu dizia para eles? A gente às vezes faz o certo e dá errado. E às vezes a gente faz o quase certo e dá tudo certo. Então essa é a coisa complexa da medicina. Mas o que a gente não pode abrir mão é da gente estar comprometido com o cuidado certo. E o cuidado certo envolve a gente ter o diagnóstico, ouvir as pessoas e discutir a vida delas, né? E a gente às vezes tem que tomar decisão com poucas informações, né? A gente às vezes, e a inteligência artificial pode ajudar a gente nesses ambientes de incerteza, né? Então, se a gente não tem certeza, a gente para, pede ao paciente, olha, aguarde alguns minutos, nós vamos consultar aqui algumas fontes que, apoiada por inteligência artificial, nos ajuda a esse, a essa jornada. Eu tenho uma inteligência artificial de bolso que ela usei aqui, que é uma ferramenta de WhatsApp, mas ainda distante de oferecer uma informação detalhada, né, em relação à ação médica. É uma ferramenta meio que geral, mas às vezes a gente precisa de nosso nível de desconhecimento, né, e é tanta doença, tanto medicamento novo, é tanta situação nova, que às vezes nosso conhecimento é muito próximo a alguém que não tenha conhecimento técnico, porque é um novo medicamento, é uma nova doença, e às vezes você precisa rapidamente se localizar, mas como você precisasse ter um ponto de ancoragem. Então, às vezes, a inteligência artificial te dá uma informação que ela serve para, num ambiente, né, de muita incerteza, você já começar a construir um mapa da situação. Então, eu digo para vocês, eu tenho me calcaçado e tenho aprendido e tenho hoje múltiplos mentores nessa área. São pessoas que me inspiram, né?
e o professor Cláudio Tinoco, meu irmão, o Dr. Paulo Zimmer, o professor Hérito Marques, são pessoas que, o Dr. Flávio Seixas, aqui da UF, a professora Áurea da UF, são pessoas que na área de inteligência artificial e na saúde muito aprendo com eles. Né? E eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que ter nessa área, tá sempre aprendendo, né? Para poder ajudar a resolver problemas. Né? A nossa profissão é resolver problemas humanos, mantendo a saúde, recuperando a saúde obviamente, devolver às pessoas, né, quando as pessoas estão internadas, o mais rápido possível, uma vida produtiva e de qualidade. Né? E medicina é isso, vem de medere, melhor escolha, melhor caminho. E vocês me perguntarem, a inteligência artificial pode ser um sol iluminando esse caminho. Né? É óbvio que esse caminho, a escolha é do médico, mas ter uma luz, muitas vezes, em muitos momentos, uma luz possante, né? Vai nos ajudar a escolher esse caminho e ver as armadilhas e tomar decisão de forma mais iluminada. É um pouco o que eu penso nessa live de hoje. Mais outra pergunta? Eu quero me despedir e agradecer. Obrigado a Gabriele, que me deu apoio, né? E a Marcela, né? Laguna, que tem me orientado, e obviamente a, aos meus alunos, né? Dizer que a nova cardiologia é um movimento para enxergar que tem uma nova medicina surgindo, uma nova saúde cardiovascular, e novas maneiras de enfrentar a doença cardiovascular. Obviamente, para isso a gente precisa de tecnologia, conhecimento e liderança, né? E apoio multidisciplinar e interdisciplinar. Até a próxima.